Boa tarde a todos. Gente, a última aula que a gente teve sobre lógica foi a correção, né, das atividades, que foi uma aula que eu acabei gravando por fora. Porém, a gente já tinha feito uma aula sobre essa parte aqui, que eu lembro que a gente tinha terminado o conteúdo. Não lembro agora exatamente como foi que aconteceu. Tá? Então, aqui eu vou dar só uma pincelada. Boa tarde, Wagner. Vou dar só uma pincelada em relação a isso. Tá? Antes, eu vou fazer só alguns comentários em relação a alguns fatos da lógica. A gente está estudando a lógica proposicional. Né? Tem duas vertentes lógicas que a gente está estudando. Que a proposicional a gente comentou no primeiro PDF e a lógica de predicados de primeira ordem. Então, antes de começar essa leitura desse texto, né, essa releitura, né, eu vou só comentar as diferenças entre essas duas. A proposicional é simples, assim, falando de forma geral, né? Cada variável que a gente tem, ele indica uma proposição completa. Então, sei lá, se eu disser que eu tenho uma proposição P, uma proposição Q, uma proposição R, por exemplo, não sei como é que elas se conectam a priori, mas cada proposição dessa é uma frase completa. E a diferença aqui para a lógica de predicados é que tem uma distinção entre sujeito e algo relacionado ao sujeito. Esse algo relacionado ao sujeito é o que normalmente, né, na língua portuguesa, principalmente, é o que a gente chama de predicado. Então, a gente aqui vai ter que diferenciar. Dar um exemplo aqui só para deixar a coisa mais redonda. Mas, sei lá, vou pegar uma frase bem boba, né? Tipo, João saiu. Um exemplo. Então, para proposicional, essa frase completa eu vou associar uma única variável. Suponha P. Então, a proposição P é essa, né? João saiu. Que a gente vai averiguar a verdade ou falsidade disso. Já em predicados de primeira ordem, essa mesma frase a gente vai ter que fazer uma diferenciação aqui. Não é simplesmente associar a uma única variável. Eu vou ter que diferenciar em relação a sujeito e o que acontece com ele. Então, aqui no caso, o sujeito, normalmente a gente usa letras minúsculas para representar, né, o sujeito. Então, sei lá, para João, vamos associar a letra J minúscula. Isso aqui é o verbo sair, né? E quem saiu, no caso, foi o João. Para as letras maiúsculas, as letras que representam algo associado ao sujeito, que a gente chama de predicado, a gente vai ter que usar, né, no caso, a lógica de predicados, né? Ela é estruturada dessa maneira. A gente usa aqui letras maiúsculas, então suponha S maiúsculo para indicar saiu. Então, essa frase aqui, ela seria dita assim, ó. João, né, que é o sujeito, ele cometeu essa ação aqui, que é a ação de sair. Tá? Então, é a mesma frase. A diferença é que agora as minhas variáveis, né, são
As letras maiúsculas são os predicados e as letras minúsculas são os sujeitos, né? E tem essa estruturação, né? O sujeito aqui é colocado como um índice. E aqui não, é uma letra só. Né? Na proposicional é uma letra, na lógica de predicados eu tenho que ter pelo menos duas, né? Tem com mais letras também, porque tem predicados que associam mais de um elemento. Tá, então me digam aí se vocês entenderam um pouco dessa ideia. Essa ideia não precisa entender a fundo, né? Porque aqui é só uma ideia para quando a gente começar a fazer a leitura, a gente já tem uma noção dessa diferença. Diga aí para mim o que vocês... Alguém entendeu essas ideias, não? Não, não entendi. Professor, acho que o senhor tá mudo, viu? Eu acho não, ele tá. Quer dizer, ele tava. Tá. Eu tinha dito que eu não... Depois que você comentou, eu não sabia se você tinha entendido ou não. Aí eu Professor, disse. Diga, Wagner. Aí depois eu disse, não entendi. Ok. no caso, esse nosso predicado de primeira ordem tem a ver com primeira pessoa, segunda pessoa do plural e singular, não tem nada a ver com isso, não. Não, aqui não tem relação com conjugação. Ah, E tá sim certo. sujeito e algo relacionado a ele. Porque aí, né, essa questão da conjugação, de ações em seus respectivos tempos, né, passado, presente ou futuro, ou você está no passado e faz a suposição de algo que vai acontecer, essas coisas, é papel da língua portuguesa. A Ah, língua tá certo. portuguesa tem algumas relações lógicas, né, que eu acho que nem os professores de português têm noção disso, né? A própria linguagem, o estudo da linguagem, ele tem muitas ferramentas lógicas ali. Mas, enfim, vamos aqui ao segundo exemplo, tá? Vou aproveitar, né, vocês como exemplo. Então, Wagner, isso é só um exemplo, tá? Comprou um iPhone. Não, mas aí eu quero um exemplo que compare duas pessoas. Mulher, pelo amor de Deus, mulher, você achando que eu tô rica assim? Queria eu. Você pode sim, estudando, trabalhando, você vai conseguir. Todo mundo consegue, é só não Daqui uns desistir. anos, daqui uns anos pode ir. Muito bem, então, isso aqui é só um exemplo, tá? Ele é fictício. Aqui aqui não Não, não é é. fictício não, pura verdade. Ok. Então, esse exemplo fictício, né? Taizinha está dizendo que é verdade, então, ok. Para a lógica da. Se eu for escrever isso aqui na lógica proposicional, basta atribuir uma única letra para essa frase. Então, sei lá, vamos supor que essa frase aqui é a frase que. A proposição que é isso, né? Só lembrando, o que é uma proposição, né? É uma sentença declarativa, é uma sentença que você é capaz de dizer se é verdadeiro ou falso. Então, quando eu escrevo isso, no caso a Thaís já
se adiantou e já foi dizendo, não, isso é verdade. Quer dizer, tem aqui um verbo flexionado, e para a gente dizer se essa informação é verdadeira, eu tenho que ter um verbo flexionado, e não pode ser uma frase interrogativa, não pode ser uma frase exclamativa, né? Tem que ser uma declarativa. Então, isso aqui é uma proposição. Para a lógica proposicional, basta a gente escrever uma única letra para cada frase. Essa é a ideia. Então, o que a gente fez no primeiro PDF, né, eu vou mostrar ele bem rapidinho para vocês, foi algo relacionado com a lógica proposicional. Então, esse documento que a gente estudou, se a gente observar todas as frases que a gente escreveu aqui, todas só tem uma letra associada à frase, né? Não tem nada além disso. Ou seja, todo esse PDF aqui, ele foi construído em cima da lógica proposicional. Se a gente quisesse, a gente poderia reescrevê-lo na lógica de primeira ordem, né? De predicados de primeira ordem. E essa é a ideia, né? Mostrar para vocês essa diferença, né? Esse segundo documento já é relacionado a essa segunda vertente. Ó. Veja que aqui ó, cada proposição é uma única letra associada, ou seja, cada frase é só uma letra. Então, essa frase aqui eu associo a uma letra se eu tiver considerando tudo na lógica proposicional. Lembrando que isso aqui é opcional, né? Você vai fazer uma investigação, você pode pegar cada frase e associar uma única letra, ou então você pode diferenciar sujeitos, né, e as ações associadas a ele. Tá, então, aqui eu escrevi, né, no caso vai ser que, se eu considerar proposicional. Agora eu vou escrever essa mesma frase na lógica de predicados de primeira ordem. Então, na lógica de predicados de primeira ordem, a primeira coisa que a gente tem que fazer é identificar os sujeitos dessa frase. Que, no caso, quem são aqui os sujeitos? O sujeito seria eu e Wagner? Exato, né? E para eles, a gente precisa associar letras minúsculas, que é assim que a lógica de predicados funciona, né? Ele enfatiza os predicados, né? Então, os sujeitos, como estão em segundo plano, eles são associados a letras minúsculas. Então, por exemplo, o Wagner eu vou colocar a letra minúscula, no caso o W minúsculo, e para Thaís eu vou colocar o T minúsculo. Tá. O predicado que a gente tem aqui é um predicado que compara um com o outro. Então, eu vou associar o fato de ser mais rápido à letra R maiúscula mesmo, né, que isso aqui é o predicado, e a letra que eu colocar primeiro aqui vai ser do elemento que é mais rápido. Quem está em segundo é mais lento. Então, por exemplo, essa frase aqui, se a gente for escrever na lógica de predicados, ela será escrita assim, ó. Em relação à rapidez, né? Wagner é mais rápido do que Taizinha. Essa seria a escrita dessa frase. Então, veja a diferença, né? A lógica proposicional é só uma letra, a de predicados, eu já digo qual é o predicado da frase e digo quem são os elementos que estão envolvidos. Fre, essa frase é escrita só com esse R, WT? Isso. Aqui eu já estou dizendo, W é Wagner, é mais rápido do que Taizinho. Quer dizer, resumir aqui, né, em 3 letras. E a ideia da lógica é essa, né? É resumir o máximo possível para, sei lá, na hora que a gente for construir tabelas verdades, né, para ver se as frases são falsas, entre as frases, né, se existe alguma contradição, eu não posso ter muitas informações, né? Eu não posso construir uma tabela verdade com um texto enorme.
Eu fiz tipo parecido. Eu escrevi na minha agendinha assim no meu celular e eu coloquei em códigos para ninguém saber. Aí eu coloquei só as iniciais. É mais ou menos isso. A diferença é que o código, esse código que você está falando, obedece às suas regras. Essas regras aqui, elas são universais da lógica de predicados, né? Que inclusive vocês podem usar. Inclusive, se outra pessoa, né, for acessar, ele não sabe o que, que você está associando, né? Por exemplo, olha isso aqui, ele não sabe que esse R é ser mais rápido, não sabe que esse Wzinho é Wagner e não sabe que T, no caso aqui, é a Taizinha. O que ele sabe é que isso aqui é um predicado e aqui eu tenho dois sujeitos onde um está sendo comparado ao outro. Essa é a única coisa que ele sabe, né? Quem for acessar e não souber o que significa cada variável. Ok, então essa é a ideia superficial do que a gente vai ver. Só reforçando, o primeiro texto que a gente estudou, né, o primeiro PDF era em cima desse tipo de lógica, e agora a gente vai relembrar, né, as ideias desse segundo tipo de lógica aqui, né, no caso a lógica de predicados. Ok, clareou mais as ideias, né, dessas informações ou ainda está obscuro? Tá bom. Tá. Então tá. Então, de forma geral, né, primeiro a gente tinha feito também uma análise em cima da lógica propriamente dito em matemática, né, em textos matemáticos. Aqui não, aqui já vai ser mais geral. Perceba que o exemplo que eu usei aqui, né, não tem nenhuma frase matemática aqui, né? Isso aqui são frases, inclusive, cotidianas, que é mais ou menos o que a gente vai tratar agora, né? Então, para a gente ter uma lógica, né, a primeira coisa que a gente precisa é de um alfabeto, né? Então, para caracterizar uma linguagem, a linguagem ela serve para a comunicação. Primeiro é necessário especificar um alfabeto, e o alfabeto vai ser esse aqui, né? Ou seja, eu tenho do A até o Z, onde aqui vão ser os indivíduos, né? Ou também chamado constantes individuais. As letras maiúsculas, no caso do A, aqui eu tenho até o T, mas pode ser até o Z, são símbolos de predicado, tá? Eles representam quaisquer predicados dos textos, né? Que está por vir. Eu tenho esses símbolos aqui, que são chamados de assinatura, no caso até aqui, né? Então, quem é essa assinatura, né? É como a gente conecta as frases. Ou eu conecto usando o i, ou eu conecto usando o ou eu conecto usando implica, ou eu conecto usando se somente se, ou eu nego. Aqui não tem uma conexão, né? Dado uma frase, ela pode ser verdadeira ou falsa. E se eu quiser transformar, dado que uma frase é falsa, se eu quiser que ela se torne verdade, basta usar esse símbolo, que ao negar, né, a sua valoração se inverte. Esses dois símbolos aqui são os quantificadores, né? Aqui a gente usa quando existe alguém que tem aquela determinada característica, e esse segundo aqui, que é o azinho de cabeça para baixo, é quando uma informação vale para todo mundo, né? Os parênteses são símbolos separadores, e do 0 ao 9 são os números que também podem ser usados, né? Inclusive aqui pode ser usados como índice. Por exemplo, aqui eu usei R como predicado. Se eu quiser, eu posso amarrar no R para sempre. Então, eu faria a enumeração deles, né? Então, R0 seria ser mais rápido. R1 já era outra informação, né? Sei lá, outra frase que envolvesse o Wagner e a Taizinha, ou qualquer outros elementos, né? Outro predicado que não seja ser mais rápido. Eu poderia enumerar aqui vários predicados amarrando uma letra só. Então, esses símbolos aqui também podem ser usados. Tá? E os símbolos de predicado, né, só reforçando, eles representam propriedades, né,
que são propriedades? São características dos indivíduos ou relações, no caso, quando a gente relaciona dois indivíduos, né? Aqui a gente relacionou dois indivíduos. Aqui não é bem uma propriedade, né? Mas, sei lá, é uma ação que João realizou em algum momento. Mas poderia ser, né? Sei lá, João é alto, né? Alto é uma propriedade do João. E é isso que essas variáveis, né, de predicado, elas indicam, né? Quer dizer, variáveis não. Esses símbolos de predicado. Por que não variável? Eu comentei e depois retirei a frase. Porque quando os predicados são variáveis, aí a lógica deixa de ser de primeira ordem, né? Então, só para reforçar essa ideia, por que se chama predicado de primeira ordem? Porque o predicado, ele não é variável. Então, deixa eu escrever isso aqui. O predicado, ele não é variável. Então, eu tenho que dizer alguma informação sobre os sujeitos. Agora, o sujeito pode ser variável. Como assim? Um exemplo de uma frase que o sujeito é uma variável. É quando você diz assim, alguém me furtou, ou alguém me roubou, né, que é popular você ouvir essa frase. Aí, no caso, quem foi que roubou? Você não sabe, você só sabe que ele roubou, que alguém te roubou. Essa é a única coisa que você sabe. Então, o sujeito, ele é uma variável. Você não sabe quem fez, quem cometeu essa ação, né? E se eu for escrever essa frase aqui, né, deixa eu colocar aqui essa frase. Alguém me roubou. Então, esse alguém é uma pessoa, né? Ou um bicho, ou uma alma, sei lá. Esse alguém, como a gente não sabe quem é, aí tem as variáveis, tem as letras que representam variáveis, que no caso é X, né? Matemática a gente é muito acostumado com esse termo para representar uma coisa que a gente não conhece. E o fato de roubar, né? Vamos pegar aqui, sei lá, a letra F, que significa furto, né? Porque o roubo, na verdade, tem que ter agressão ou ameaça, né? Então, vamos supor que, sei lá, simplesmente sumiu, né? Então, o que de fato aconteceu foi um furto. Então, essa frase seria assim, né? Ou seja, alguém realizou essa ação, né? E você não sabe quem é. Então, a lógica é dito de primeira ordem, porque só os sujeitos que podem ser variáveis. Uma frase que seria de segunda ordem. Uma frase seria essa. Alguém é alguma coisa. Aí esse alguém é um sujeito, né? Pegar outra letra que pode ser variável. Letra T. Né? Não, T não. Vou pegar a letra Y. Né? Em funções a gente usa muito X e Y. E o que significa ser alguma coisa? Sei lá, qualquer coisa. Então seria X maiúsculo. Né? Aí essa frase seria assim, né? O elemento Y é alguma coisa. Então essa frase caracteriza a lógica de segunda ordem, que a gente não vai estudar. Tudo bem, Luiz, está tranquilo. Então aqui eu tenho duas variáveis, né? No caso aqui é um predicado variável, que é variável, e o meu sujeito também é variável. Então veja o grau de dificuldade, né, da informação, né? Se a gente for tentar descobrir quem é esse alguém e que coisa esse alguém é
complicado, né? Demais. Então, como aqui tanto sujeito e predicado são variáveis, essa lógica que usa isso é chamada de segunda ordem. A gente não vai usar essa. A gente só vai usar até essa daqui, né? Quem pode ser variável é o sujeito. Tá? Tem que indicar a ação dele ou uma característica dele. Muito bem. Então, vamos aqui a alguns exemplos, né? Só para a gente visualizar aqui como a coisa funciona. Então, o primeiro exemplo diz assim, ó, está chovendo. Ok, então, isso é uma ação, né, é um predicado, porém aqui não tem sujeito. Não é Wagner que chove, não é Thaís que chove, não é Luiz que chove, né, não sou eu que faço chover, a não ser que a gente faça uma analogia, né, a pessoa está chorando horas e você está dizendo que a pessoa está chovendo, mas, inclusive, isso não existe. Né? Ninguém faz esse tipo de associação. Então, aqui, como não tem indivíduos, uma frase que a gente pode escrever, né, uma maneira da gente representar essa frase seria simplesmente usar a letra C ou qualquer outra letra. E esse símbolo de predicado é chamado zeroário, porque não tem nenhum sujeito atrelado a essa ação. Tá? Então, esse primeiro exemplo está indicando os tipos de predicado, né? Agora a gente vai fazer essa diferenciação. Então, o primeiro que a gente acabou de ver, não existe sujeito que realize essa ação. Aí o segundo exemplo diz assim, né? Helenaldo é grande. No caso, essa ser grande é uma característica do Helenaldo. Então a gente pode representar assim, né? GE, o E, no caso, é o elemento Helenaldo, e o G é o fato dele ser grande. Tá? Ok. E essa frase aqui, ela é dita unária ou área. Por que unária, né? Porque o fato de ser grande, você só associa esse predicado a um único indivíduo. Ok. No caso de Wim, essa é a ideia. Se tiver a frase assim, ó, Helenaldo e, sei lá, Márcio e Wagner são grandes. Na hora da gente escrever, a gente vai ter que escrever para cada um. Então, no caso, seria GE, GW e o G com outro elemento que eu acabei esquecendo quem foi. Mas aqui a gente tem que indicar um por um. Né? Por isso que ela é unária, porque você é o tipo de predicado que você não pode associar a dois simultaneamente. Bom, esses dois primeiros exemplos ficaram claros para vocês ou ainda tem algo confuso aqui? Tá tranquilo até aqui? Muito bem. No caso aqui, a gente só está... O que a gente está vendo, né? É como a gente pode escrever nessa lógica, né? Como é que a gente pode ler uma frase e reescrever nessa nova lógica, né? Que eu estou mostrando para vocês. Então, esse exemplo 1.3, né? Semelhante ao que eu tinha dito anteriormente. Aqui está dizendo assim, João é mais alto do que Elanisto. Tá, então João e Elanisto são os elementos. Então, que a gente vai representar aqui por A e J. Né? J é para João e o A é para o Elanisto. E a frase desse tipo aqui, ou seja, ser mais alto, eu vou representar pela letra A maiúscula. E essa frase aqui está me dizendo que X, né, ou seja, o primeiro, ele é mais alto do que o segundo aqui na ordem. Né? Então, a minha frase vai ser assim, né? João é mais alto do que Elanisto. Ok.
E esse predicado aqui, né, todos os predicados dessa maneira, né, quando tem comparação de dois, ele é dito binário. É o predicado que eu preciso de dois elementos para escrever a minha frase. Eu não posso dizer que João é mais alto que... Aí não digo quem é o outro elemento. Né? Então, aqui é binário. Ok. Ok, então tem esses três tipos, é lógico que tem mais, né? Tem, sei lá, você pode relacionar diversos elementos, inclusive, né? Não só até dois, né? Você pode relacionar mais de dois. Mas aqui é só uma ideia, né, dos tipos, né? No caso, você tem os casos que não tem ninguém atrelado, você tem os casos que só tem um elemento atrelado e você tem os casos que você tem mais de um. O exemplo 4 já é uma frase que usa conectivos. Então a frase diz assim, ó, Baristo e Carabine são ricos. Então, no caso, o que essa frase está dizendo? Que Baristo é rico e Carabine também é rico. Aí como é que eu escreveria isso, né? Eu tenho que associar cada elemento a essa propriedade, né, de ser rico. Então, no caso, deixa eu escrever aqui. Bom, para barista eu vou associar a letra B e para carabina eu vou associar a letra C, né? E ambos são ricos. Então, como é que a gente diz, né? Que baristo é rico, né? Outra maneira de dizer aquela frase, e carabine também é rico, né? Mas qual é o símbolo que a gente usa para isso? O símbolo que a gente usa para isso é esse, né? Ou seja, esse tipo de frase assim, né? A língua portuguesa me dá a liberdade, né? De usar alguns termos que associa algumas características para vários elementos. Mas na lógica não, eu tenho que dizer cada um. Então, se eu fosse escrever logicamente essa frase, né, eu teria que dizer assim, né, Baristo é rico e Carabine é rico. Né? A língua portuguesa pode simplesmente dizer Baristo é rico e Carabine também. Né? A, essa questão da língua é só para que não fique redundante. Né? Imagine que eu vou dizer que 10 pessoas são ricas. Aí eu diria, né? Fulano é rico e Cicrano é rico e Beltrano é rico e não sei quem é rico. Quer dizer, ia ficar cansativo, né? Para os ouvintes ou para o leitor, né? Fazer a leitura ou escutar essa frase, porque ela é monótona na leitura, né? Então a língua portuguesa ela se usa de outros termos para não ficar, né? Não ficar monótono. Que é o que a gente chama de, acho que é pragmatismo, né? Que é, sei lá, encurtar quando você tem informações assim para muitos elementos. Tá, e vamos fazer aqui a leitura do exemplo 5. O exemplo 5, ele 1.5, ele já tem uma ideia de que vai entrar um condicional, né? Porque aqui ele já começa a frase com esse termo, né? Se uma pessoa é jogadora de basquete, então ela é alta, né? Ou seja, aqui já entra a implicação material, né? Que é esse símbolo aqui. Já entra o então. Então, deixa eu só escrever essa frase. Né? Deixa eu escrever aqui. Se uma pessoa é jogadora de basquete, então ela é alta. Ok. Só ver se é isso mesmo. É isso mesmo. Tá. Então, essa frase
Vai entrar aqui o então, né? É o conectivo aqui que vai ser usado. É o então. Deixa eu só ver se eu uso. Acho que eu uso só com a barrinha. É só. Na verdade, não é esse. É esse. Tá. Se uma pessoa é jogadora, aqui ele não está dizendo quem é a pessoa. Então, quem a gente, o que a gente pode usar para representar essa pessoa aqui, que não sabemos quem é? Quem sabe me dizer isso? Diga aí, Wagner. No caso, a sigla, professor. Como é? No caso, você quer identificar a pessoa, no caso, né? No caso Meu aqui, bicho tá um pouco baixo. essa pessoa aqui a gente não sabe quem é. Aí eu estou perguntando o que a gente pode simbolizar para representar ela. X? X, muito bem. Porque X representa variáveis. Aí vocês podem perguntar, professor, quais são as letras que a gente pode representar como variáveis e as letras que a gente não pode representar? Bom, a partir do U, na verdade, a partir do T, né? Do T até o Z, normalmente essas letras a gente usa como variáveis. Normalmente. Por isso que a gente usa X, né? X está aqui próximo depois do T. Ok. Então, o que ele está falando, né? Que essa pessoa é jogadora de basquete. Então, eu preciso de uma variável para representar esse fato, né? De ser jogador de basquete. Aí, aqui já é uma propriedade, né? Não é uma variável aqui, é uma propriedade. Qual letra vocês acham melhor para representar isso aqui? Y. Eu ia falar. Tudo bem. Na verdade, o y ele estaria aqui, né? No meio do conjunto das variáveis. Isso aqui não é F, variável. professor. Pode ser um Qual- Z. Pode ser qualquer coisa, né? Então, alguém falou, peraí, D, F, quer dizer, falaram Não, várias. faz Z. P, E eu, F. Z. Z de Zésio. foi isso? Z de zebra. Muito bem. Então, Z de P, zebra. A, Z, né? Mas Z normalmente é para variável. E esse não é variável, não? Não, porque aqui está definido. A Então letra, coloque B. porque quando eu fizer a leitura do B, eu sei que o B que é ser jogador de basquete. Por exemplo, se eu escrevo assim, ó, BW, isso aqui não é uma variável, né? W é jogador de basquete. E se W for o Wagner, então eu estou dizendo que o Wagner é jogador de basquete. Agora, o que é variável aqui é a pessoa, porque ele não está dizendo quem é. Ele está dizendo se uma pessoa tem essa característica, então ela possui essa outra característica. Ou seja, essa frase ela está falando sempre em relação a essa mesma pessoa. Então, como é que eu escrevo essa primeira parte, né? Quando é que uma pessoa é jogadora de basquete, né? Para a lógica, seria escrever simplesmente isso. Essa pessoa X é jogadora de basquete. E a característica de ser alta, eu preciso de outra letra para representar isso aqui. No caso, eu vou usar a letra A. E esse ela aqui é o próprio X. Então, essa minha frase aqui é isso, né? AX. Tá, então praticamente eu montei minha frase, né? Minha frase é assim, ó. Se X é jogador de basquete, então X é alto. Essa é a leitura da minha frase.
Deu para entender essa frase aqui, como foi construída? E o professor? Muito bem. Bom, eu vou ficar por aqui, tá? Hoje, vocês têm esses exercícios aqui, ó. Tem várias frases aqui. Aí vocês montam essas frases aqui e no início da próxima aula a gente discute elas, tá? Eu sei que eu ainda estou devendo a vocês a gravação de uma aula, né? Que a semana passada não teve. Infelizmente, eu não tive tempo ainda, assim, um tempo livre, digamos assim, para eu poder gravar com folga, mas em breve eu vou fazer isso, tá? Então, vai seguindo o curso, né? Eu sei que eu vou inserir em algum momento essa nova aula e eu aviso para vocês. Ok. Então, deixa eu só fazer a chamada aqui. Professor, Pode falar, Wagner. tu já vai dar as notas deletiva também ou ainda não teve um tempinho pra olhar? Não, eu não tive não, mas em breve eu olho e dou um feedback para vocês. Ou vocês podem entrar em contato comigo, né, individualmente, e eu, né, notifico vocês por lá, né. Eu sei que poucos Pronto, já tá fizeram certo. isso, né? Poucos entraram em contato comigo para saber as suas respectivas notas. Eu acho que é Mas com medo, professor. não, que é isso. Mas só Quem tá com medo? eu não vou